Desde o governo Temer, desde que Dilma Rousseff foi impeachmentada e traída pelo PMDB, e também consequências da presidenta da República, na época, não ter ouvido o clamor dos seus próprios eleitores em 2013, quando autorizou que a Força Nacional de Segurança ela atacasse a população. E isso abriu uma indisposição que levou ao impeachment de Dilma, porque ela também estava com acordos com o PMDB, de Michel Temer, que era pai político de Eduardo Cunha, que ficou aborrecido com Dilma Rousseff e que impeachmentou Dilma e que foi impeachmentado também com autorização de Dilma. Cabia a ele fazer o pedido de impeachment. E o pedido de impeachment de Bolsonaro também já foi formulado. O pedido de impeachment de Bolsonaro veio de David Brasil. Já foi formulado e já está na mesa. E se daqui para lá ele continuar desobedecendo a lei, ele será impeachmentado. Mas, para ele não liga para isso. Porque o que eles queriam, na verdade, eram aprovar decretos e planos e reformas que derrubasse a lei. Para eles era mais importante, segundo ele, não ter lei e ter trabalho. Como se numa chantagem emocional ele dizia, nós temos que derrubar a Constituição. Temos que derrubar as leis trabalhistas. Temos que derrubar a lei da Previdência. Temos que derrubar tudo aquilo que é benefício para a população pobre. Então, já no governo Temer, num período de transição, Bolsonaro e Temer aprovaram a reforma trabalhista, tirando o direito dos trabalhadores. E aí veio o decreto das armas, na posse de Bolsonaro, através de Moro, para que o pobre ficasse mais uma vez subjugado, sem poder falar nada, e a Taurus
produzisse mais e ganhasse mais. E aí nós teríamos o chamado fluxo financeiro, que teríamos mais produção no Brasil de armas, automaticamente teríamos o chamado fluxo de capital, e os ricos ficariam mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. Porque nesse jogo de leis e de mudança, quem vai perdendo é o trabalhador. E ele disse isso. Ele disse, é melhor vocês perderem. É melhor menos leis e mais emprego. Mas até hoje o emprego não veio. Naquela soma de que tem milhares de pessoas que estão produzindo, são os trabalhadores autônomos, porque o desemprego continua. E o povo, para não passar fome e não desesperar de vez, partem para a informalidade. Eu estive lá em Jacaraípe há mais ou menos 3 dias, e em Jacaraípe tinha um moço vendendo franguinho, asinha de frango. Ele abriu o Uno dele atrás, botou uma churrasqueira, e ele estava com uma única churrasqueira vendendo asinha de frango. Mais à frente, num abrigo de ponto de ônibus, tinha um rapaz com toda a família vendendo chup-chup e vendendo mariola. Estava o rapaz, a enteada dele, a esposa e um neném no colo da esposa. Então, o fluxo do capital aumenta para eles. Porque eles dizem que a previdência era debitária, mas se você olhasse a questão dos juros, ela é superavitária. Mas por que ela é debitária no Brasil? Sabe por causa de quê? Porque as empresas, elas fazem o controle das suas finanças nos chamados paraísos fiscais, como a Suíça. Você encontra lá na Suíça muito banco e muito dinheiro de políticos do Brasil, de empresários do Brasil que está lá. Eles não movimentam aqui. Porque existe um movimento global onde a pessoa pode investir onde ele quiser. Através do câmbio, através da bolsa de valor, ele pode investir onde ele quiser. Ele pode produzir onde ele quiser. Então ele produz onde é mais barato, onde a mão de obra é mais barata, e traz e movimenta o capital financeiro dele, o dinheiro dele, aonde ele acha um lugar onde ele está livre do fisco, onde a Receita Federal não apanha. Então existem bilhões que estão sendo sonegados. Mas aí ele, numa vingança pessoal, ele vai contra a Globo. É questão pessoal dele. Porque Bolsonaro, ele age como se ele fosse a lei. Tanto que no caso lá do porteiro, lá do prédio, ele foi lá, ele foi e pegou as provas. Ele disse, nós já apanhamos as provas e a voz não é minha. Como que o próprio réu
pode ir ao local da investigação e apanhar as provas. Ele foi até lá e disse: ó, nós já vimos as provas e a voz não é minha. Então ele foi lá, ele mesmo apanhou as provas e diz: a voz não é minha. Sendo que teria que ser um perito da Polícia Federal, mas a Polícia Federal está na mão dele através de Moro, ao qual ele controla a Polícia Federal. Então, quando ele diz que você pode, no Brasil está se movimentando mais, é porque as pessoas estão na informalidade. Tem gente vendendo pão na rua, tem gente vendendo picolé. Isso não é garantia. Eu vou mostrar de novo aqui, eu já mostrei isso. A garantia para você, meu irmão, depois de Deus, para qualquer trabalhador, é isso aqui, ó, carteira assinada. Porque quando você chegar com 60, 70 anos, você tem certeza que você vai ter uma aposentadoria. Porque lá no Chile, como eu já disse em outro vídeo aqui, há 30 anos atrás eles confiaram e fizeram este modelo que o Guedes está investindo. Gente, isso é tão sério que para o Bolsonaro hoje ele não é mais tão importante para o Guedes. O pedido de impeachment dele já foi feito pelo David Brasil. E se eles acharem que deve dar continuidade, eles vão dar. E o Guedes não está nem aí. Porque entra o Mourão e o plano do Guedes continua. Já veio a reforma trabalhista, já veio a reforma da Previdência, aí vem a reforma tributária, jogando para o lado dele, porque eles não vão cobrar, o fisco não cobra das grandes empresas. Vai cobrar da Globo porque é uma questão pessoal dele, mas ele não cobra do dono da Havan, ele não cobra do Silvio Santos, ele não cobra da Universal, ele não cobra de ninguém. Universal não, da Record. E há 400 bilhões sendo sonegados. Se fizer uma auditoria, vai se achar. E eles querem fazer mais uma reforma. Já são 4 para derrubar o povo. A trabalhista, a previdência, a tributária e as privatizações. O Guedes quer privatizar tudo. Foi isso que aconteceu no Chile. Privatizou tudo. Não tinha mais hospital, não tinha mais INSS, tudo era particular. Não tinha mais escola pública, não tinha nada. Até a pessoa trabalhava como autônomo e quem era funcionário público tinha que dar 10% do próprio bolso dele para as seguradoras. Para lá, daqui a 30 anos, ele retirar. O que aconteceu? Depois de 30 anos, algumas dessas empresas sumiram. Bancos. E aí o povo foi para a rua. Mas foi os pobres? Lá não. No Equador foram os índios. Mas lá no Chile, lá no Chile, quem foi a classe média. Lá não é bandeira partidária, não. Nem esquerda, nem direita, não. Foi o povo que foi para a rua. Não aguentar, depois de 30 anos. Se eu não me engano, são 350 pesos
o salário básico de um trabalhador. Eles estão ganhando 200 pesos. Os velhos não têm mais aposentadoria, não conseguem sobreviver. Só que eles deixaram correr solto. E agora, gente, Bolsonaro diz o seguinte: o que vocês preferem? Mais lei e menos emprego? Ou menos lei e mais emprego? Por quê? Porque o que garante que você vai ter alguma coisa lá na frente é a lei. Sem lei você não tem direito a pedir nada. Se não tiver uma lei que diz que você tem direito ao fundo de garantia, você não recebe fundo de garantia. Se não tiver uma lei que diz que você tem que se aposentar, você não se aposenta. Porque a própria Constituição diz que ninguém será punido se não houver lei que diz isso. Então, o seu patrão, ele jamais vai te pagar se não tem lei que diz isso. E todo o dinheiro das privatizações não vai ser para investir em você, em nós, não. Vai ser para investir na dívida. Na dívida que o próprio Brasil faz com ele mesmo. Porque os bancos, eles dizem que vão emprestar dinheiro para a população. O governo diz, não faça isso, porque tem que ter um controle para que não haja inflação no país. Controle monetário. Senão, vai ter inflação. Então tem que ter um controle, uma política monetária dura, restritiva, para que os bancos não comecem a dar dinheiro para todo mundo. E aí o governo pega o dinheiro com os bancos. O governo pega o dinheiro com os bancos. E depois ele mesmo paga com juros altíssimos. Paga para os próprios bancos. E é lógico que os bancos querem isso porque eles vão ganhar. Porque eles emprestaram ao governo. É melhor eles emprestarem ao governo do que eles emprestarem a vocês ou a mim. Porque eles têm mais garantia. E aí nós entramos no chamado novo modelo neoliberal. Nós ficamos presos ao capital estrangeiro. Como eu disse, eles podem comprar aqui e investir lá na Suíça, produzir lá na China e aí por diante. Não gera emprego. Na privatização, o dinheiro é engolido pela dívida. Quando você tem uma garantia, uma empresa que é brasileira, é sua, você é dono dessa empresa. Quando essa empresa é de outro país, aí não. Você não tem controle nenhum sobre essa empresa. Pode estar dentro do seu terreno, da sua terra. É igual você, gente. É igual nós termos uma casa. Se você tem uma casa própria, você
tem certeza que daqui a 5, 10 anos, 20 anos, essa casa continua sendo sua. Quando é alugada, quando a casa é alugada, você pode pagar durante 10, 20 anos. O dia que você não puder pagar, você fica sem a casa. Mas é isso que Bolsonaro quer. E ele fala isso. E as pessoas ainda não entenderam. Menos leis e mais emprego. Só que o emprego não veio. E agora, o David Brasil já colocou na mesa o pedido de impeachment. Sabe por quê? Porque Bolsonaro foi lá na portaria do seu prédio e ele mesmo apanhou as provas. Chama obstrução da justiça. Porque ele próprio não poderia fazer. Mas ele faz. E não está nem aí. E eu vou dizer para você, se ele for impeachmentado, também não muda nada. Porque se Mourão assumir, as reformas já foram feitas. A única coisa que vai sobrar, que vai restar fazer, é o que fizeram no Chile. Agora, 30 anos depois, protestar. E parece que, inclusive a Polícia Civil, já estão chateadas. Já estão revoltados com o que Bolsonaro está fazendo com eles. Nós temos que ter mais leis que garantam os nossos empregos. E não menos leis. A lei tem que ser mantida. E o emprego também. Fique na paz.